Oi, boa noite. Aliás, oi, tudo bom? Estou de volta a nós aqui, já que essa história tem que ser contada. Ela ocupa quase uma hora e vocês têm que entender tudo que está acontecendo, porque isso foi a coisa mais importante que aconteceu hoje, tá? Estamos de volta, estou aqui tudo de novo e explicando. O governo Lula acabou. Tudo que ele não queria que acontecesse, aconteceu hoje. E você vai ver na segunda votação no Senado, quando o IOF sai da Câmara para ser votado no Senado, é impressionante. Aqui do meu lado tem aquele famoso código QR e depois o link. Tanto faz você entrar pelo link como entrar pelo código QR. Você vai para uma plataforma onde estão todos os nossos canais, é tudo de graça, você não paga nada, você vai lá, segue a gente onde puder, no YouTube, no X e tudo mais. Transmissões assim, o que a gente faz? A gente faz como se fosse transmissão ao vivo, bota todos os canais e bota gravado no YouTube. Por que gravado no YouTube? Porque fica mais fácil para distribuir e mostrar para todo mundo amanhã. É um programa super importante, porque mostra. Cara, vocês vão ver, a terceira vitória é impressionante. Tá? Enquanto estava se votando o fim do aumento do número de deputados, não, enfim, foi um substitutivo que o Carlos Portinho apresentou, o senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro. Ele não foi eleito, ele está na vaga do Harold de Oliveira, que morreu. Ele assumiu o suplente do Harold e tem feito um trabalho espetacular. Tem que bater palma para ele. Nós temos, por exemplo, vamos ter o fim da reeleição, mas eles queriam botar o fim da reeleição com 10 anos de mandato para um senador. Ele fez um projeto, o senador Girão fizeram um projeto, derrubaram isso. Vocês vão ver isso, eu vou até botar isso para vocês verem amanhã. Já tem quase um mês que eles fizeram isso, mas eu vou mostrar para vocês amanhã, porque eu não tive tempo para botar antes. Quando a gente começou, a gente tinha uma visualização até de like lá do Facebook. A gente voltou, tá vendo? A gente não morre, não. Eles pisam, mas a gente volta. A gente voltou e está aqui. Então, sem enrolar muito, nós vamos começar com a Câmara dos Deputados, a votação que derruba o IOF. E aí, acabar de derrubar o IOF, nós vamos para a votação que estava acontecendo paralelo. Eu esqueci até de mostrar, mas amanhã vocês vão ver. Eu deixo os dois computadores ligados, os dois com o som aberto, para ver o que estava acontecendo primeiro. Certo? E aí aconteceu um e, paralelo ao outro, o presidente Alcolumbre saiu da votação do aumento do deputado, ele saiu da votação, deixou um outro no lugar dele na mesa, foi lá no Congresso, na Câmara, pegou o fim do IOF, levou para o Senado. Na hora, o senador Isalci Lucas fez um relatório, apresentou um relatório, eles foram para a votação. E o resultado é surpreendente. Acordo de líderes. Não precisou ter votação nominal, só para ele ter feito questão de dizer que ele era contra. Resultado surpreendente. Então, vamos aqui começando para primeiro tirar isso aqui, né? Olha eu aqui. Não tem nem fundo aqui hoje. Mas tudo bem, depois eu vou arrumar um fundo para botar aqui. Já que eu não quero botar aquele e o outro, porque isso aqui é um programa diferente. Como eu falei, é um programa gravado que a gente está botando como se fosse ao vivo. Aliás, é um programa ao vivo que a gente está botando como se fosse gravado, para poder publicar em todos os lugares ao mesmo tempo, para vocês poderem acompanhar melhor. Indo para a Câmara dos Deputados, votação do fim do IOF. Encerrada a votação. Eu acho que o PT ganhou. Sim, 383, não 98. Está aprovado o PDL número 214 de 2025 na forma do substitutivo. Ficam prejudicadas a proposição inicial e as apensadas. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Presidente, tempo de líder do PL. Tempo de líder do PL é o deputado líder Sóstenes Cavalcante, mas antes vou dar aqui um minuto ao relator, o deputado Coronel Crisóstomo. Bom, enquanto o Crisóstomo não vem, só explicando para vocês. O Sóstenes vai falar, vocês vão entender o que ele falar, certo? Só que nessa hora, o Alcolumbre tinha deixado o Senado e foi lá porque ele já sabia. Vitória esmagadora, 383 votos
para trocar o substitutivo apresentado, que não se aumente mais imposto, pelo menos do IOF. Deputado Coronel Crisóstomo, nós temos uma pauta extensa hoje. Eu queria pedir para que pudéssemos avançar na pauta. Temos uma pauta a votar ainda no dia de hoje, bastante. Desculpa, eu esqueci que eu tenho que estar aqui do lado, senão o som não sai, eu falei sem som. É simplesmente o seguinte: enquanto isso acontecia, o Alcolumbre de Paz já sabia que ia acontecer, saiu lá do Senado e foi ali buscar esse projeto, já chamou o relator, o cara fez o relatório e tudo foi votado. Acompanha. Importante. Deputado Sócrates, Vossa Excelência tem o tempo de líder do PL. Presidente, eu gostaria de não usar todo o tempo da liderança. Eu quero, antes de mais nada, esclarecer algumas falas que houveram ao longo dessa votação. Primeiro, dizer da retidão do presidente Hugo Mota, que na última reunião de líderes disse que não pautaria o mérito na mesma semana e somente a urgência. E Vossa Excelência, presidente Hugo Mota, mesmo com o meu pedido de questão de ordem para votar no mesmo dia que votamos a urgência, cumpriu a palavra de Vossa Excelência que falou no Colégio de Líderes e passou aquela semana e não votou o mérito. Passado o seu compromisso, é a atribuição de Vossa Excelência a pauta a ser publicada. Quero, como líder, dizer que em nenhum momento, antes da publicação do presidente Hugo Mota no grupo dos líderes de partido, nem nós do PL, nem ninguém da oposição saberia que este item viria à pauta hoje. Isso foi uma decisão do presidente Hugo Mota, que tem regimentalmente esta atribuição de definir a pauta, que não há surpresa nenhuma, que, na verdade, o governo é que está surpreendido por suas próprias incompetências. É um governo que tem uma base gelatina, que não sabe se relacionar como deve com o parlamento, que deve a este parlamento, e aí não é só o PL, mas sim a todos os partidos, inclusive os partidos da base do governo, que é por pura incompetência, eles não conseguem pagar emendas, deputado Coronel Crisóstomo, não conseguem pagar emenda do ano de 2023, de 2024, emendas impositivas. É um governo inoperante, deputado Luiz Lima. Deputado Zucco, é um governo que não consegue sequer resolver o problema do seu Rio Grande do Sul, que passou por uma catástrofe e está em outra catástrofe agora. Não venham agora este governo, que na verdade é um desgoverno, querer colocar sobre os ombros do presidente da Câmara decisões que, na verdade, passamos todos nós, que votamos na última sessão do Congresso, passamos aí um feriado sendo criticado por grande parte da imprensa, que nós não iríamos estar aqui trabalhando por causa do feriado no Nordeste, desse dia de São João, quando há festejos da festa junina. Eu quero aqui dizer que o estado da Paraíba é um dos estados que mais festa junina tem, mas está aqui o presidente Hugo Mota, que deixou os festejos para cumprir o seu papel de presidente dessa casa, e aqui está hoje. Está aqui também o ex-presidente dessa casa, que hoje vai relatar uma matéria, presidente Arthur Lira, alagoano, que está fazendo aniversário hoje, mas está no plenário trabalhando para mostrar que o parlamento pode ser feriado no Nordeste, e nós estamos aqui trabalhando. Aí vem o governo falar que é um evento, é um dia esvaziado, que é um dia que não tem quórum, é só ver a lapada que tomaram de votos. A sessão é remota, foi comunicada previamente na última reunião dos líderes pelo presidente Hugo Mota, então aqui não existe surpresa alguma. Surpresos estão aqueles que ainda acreditam nesse desgoverno, que não tem comando, que não tem rumo de país, que só quer aumentar impostos, só quer cobrar taxas sobre os brasileiros, que nós não aguentamos mais. Um governo que chegou na eleição para enganar
com fake news aos brasileiros, prometendo picanha e cervejinha barata. E agora já vai para a reta final do seu governo e não tem nem picanha, não tem nem café, não tem nem ovo, porque tudo está caro. E daqui a pouco, se a gente não sustasse o IOF, não ia ter Minha Casa Minha Vida, porque isso afeta na compra de uma pequena casa, seja do Minha Casa Minha Vida ou da Casa Brasil Verde e Amarelo, não daria mais para os brasileiros pagar impostos. Portanto, presidente Hugo Mota, fica aqui o nosso reconhecimento. Vossa Excelência foi eleito tanto pelo PL, que foi o seu primeiro apoiador, quanto ao governo. Quando o governo consegue impedir as pautas do PL, eles falam que está tudo bem. Quando Vossa Excelência atende uma demanda da oposição e do PL, estou aqui para dar os parabéns aos autores dos requerimentos, deputado Zucco, líder da oposição, deputada Daniela Hennick, que também tem um PDL apensado a este PDL que nós acabamos de votar, parabenizar o nosso querido Coronel Crisóstomo como relator, que apresentou um brilhante relatório, onde não deixa margem de dúvidas, susta-se todos esses decretos irresponsáveis do descondenado que ocupa a cadeira de presidente da República. E, por último, presidente, dizer que Vossa Excelência age com retidão, quando também atende à oposição, porque Vossa Excelência é presidente de todos. E quero deixar um conselho aos partidos que compõem a base do governo. Não é bom quererem isolar o presidente da casa e quererem imputá-lo às irresponsabilidades de Vossas Excelências. Vossas Excelências não sabem governar. Tem um governo analógico. O presidente Hugo foi claro. Estarei votando a urgência e espero sinalizações do governo para resolver o problema do IOF. Sabe qual foi a sinalização que o governo deu para esta casa e para o povo brasileiro, deputada Soraya Santos? Nenhuma, porque esse governo não está preocupado com o povo brasileiro, só está preocupado em arrecadar, porque instituíram um ministro que só quer saber de taxa, e já é por isso que ele é conhecido no Brasil como o ministro Taxade. É um ministro que não conseguiu, como prefeito, quando foi em São Paulo, ser reeleito. Quando foi candidato, apoiado pelo descondenado, quando estava preso, não conseguiu ser presidente da República, aí quiseram fazer dele o herói. Botaram ele na economia. Mas ele não sabe nada de economia, deputado Zucco. Ele não entende nada. E o país está indo para a vala da economia. Só sabem cobrar impostos e mais impostos. Parabéns aos partidos Progressistas e União Brasil, que formam a federação liderada pelo nosso presidente Arthur Lira, que votaram massivamente. Parabéns ao PSD, ao PDT, até parlamentares do PSB de bola, parlamentares do PSD, do nosso querido líder Brito, o líder do União Brasil, do Progressistas, tanto o deputado Luizinho como o Pedro Lucas, todos. O líder do Republicanos, Abramo, que está ao lado do presidente Hugo Mota neste momento, o Republicanos massivamente votando para tirar do cangote dos brasileiros mais um imposto criado pelo desgoverno da esquerda que aí está. Hoje, estamos nos livrando disso. Parabéns ao presidente Hugo Mota, parabéns a esta casa pela resposta. Por último, presidente Hugo Mota, eu quero usar este minuto que me resta para me dirigir à população do Mato Grosso. Foi vinculada uma matéria dizendo que lideranças do PL avaliam que a deputada Coronel Fernanda não poderia ser a relatora da CPMI do roubo dos aposentados. Nós queremos dizer que a deputada Coronel Fernanda ela tem total apoio de nós para ser relatora, não só desta CPMI, mas como de qualquer outro projeto nessa casa, que é uma parlamentar brilhante. Estamos desmentindo, isso é uma fake news que estão fazendo contra ela, e este líder e toda a nossa bancada tem orgulho de estar ao lado da deputada Coronel Fernanda. Presidente, hoje o PL completa 40 anos de existência. Chegamos à idade da maturidade, como o maior partido desta casa.
E queremos dizer aos brasileiros que no dia em que o PL completa os seus 40 anos, com corpinho e mente de 22 anos, nós do PL temos o orgulho de dizer ao Brasil que estamos preparando para retomar o comando do país em 2027 e fazer a vida do brasileiro mais feliz. O brasileiro do verde e amarelo, os patriotas, aqueles que defendem Deus, pátria, família e liberdade, aqueles que acreditam no decálogo, que são as pautas do PL, podem ter certeza que 2026 chegará aí, nós voltaremos a comandar este país e o Brasil voltará a sorrir, porque o Brasil, hoje, celebra 40 anos do Partido Liberal. Parabéns à nossa bancada, parabéns, presidente Valdemar Costa Neto e presidente Bolsonaro. É isso aí. Quando eu dou uma paradinha, certo? E estava começo, tinha legenda, depois que eu vi, tirei, mas a gravação acabou ficando legal, a gente estava acompanhando aqui direto. Vocês amanhã vão ver isso, eu estou com 2 televisões ligadas aqui, com 2 computadores, acompanhando as 2 casas. Quando acontecia isso, olha o que acontecia dentro do Senado. Muito obrigado, presidente. Nós estamos numa noite aqui que é bom que se fique claro para quem está nos assistindo. Como meu pai, senador Cleitinho, sempre ensinou, o tempo é o senhor da razão. Nós estamos deixando claro nessa noite do Senado Federal algo que vai repercutir por gerações dos nossos filhos, netos e bisnetos. Senador Magno Malta, é uma lei que é clara. Nós temos hoje no Brasil o jeitinho brasileiro tomando conta. Utilizou essa tribuna, meu colega senador relator, Marcelo Castro, utilizou uma figura retórica chamada de sofisma. Se o Congresso rejeitar a matéria ou não votar, sabe o que vai acontecer? Se ele rejeitar ou não votar, vai haver apenas a redistribuição das vagas que já existe, que é muito. Mas não vai aumentar o número de deputados. O aumento quem está fazendo somos nós. Isso é importante que fique claro, porque a gente vai ver discursos lindos, maravilhosos, mas a regra do jogo está sendo desrespeitada na hora do jogo. E quem vai pagar essa conta? E aqui eu não posso, depois de ouvir os discursos aqui, não vai ter custo, não vai. A gente já viu esse filme. Olha aqui, matérias de grande veículo G1. Proposta que aumenta número de deputados na Câmara deve custar 150 milhões por ano. Não. É fake news dos grandes veículos de comunicação. Assim como foi fake news, senador Carlos Viana, quando eu disse aqui para os colegas senadores, 2 anos e meio atrás, que a tragédia das bets ia deixar o povo brasileiro endividado, emprego perdido e também, sabe o quê? Suicídio na população brasileira. É o que a gente está vendo a 3x4, mas diziam que era fake news. Eu alertei e estou alertando agora que as digitais de cada um senador, cada senadora, vão ficar aqui no aumento de deputados se a gente aprovar isso. Isso é um escárnio com a população que não aguenta mais pagar imposto. Está aqui, 70, você pega aqui, inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem compras de alimentos, diz Datafolha. Como é que nós vamos aumentar? Esse pessoal não vai ter salário não, esses deputados, e como é que vai ser nos anos seguintes? Não vai ter assessores não, não vai ter estrutura de combustível para ressarcimento e o escambau A4 não. Se as emendas que a gente tem hoje, limitadas, sempre tem um jeitinho brasileiro para aumentar fundo eleitoral, fundão de partido, tu acha que não vão aumentar? Para com isso, para com isso. Eu quero dizer o seguinte, às senhoras senadoras que não votaram ainda, ou os que votaram que pode mudar o voto.
porque me atropelaram aqui pela primeira vez. Não quiseram ouvir esse discurso que a gente vai trazer, está trazendo dados. Eles só tiveram 43 votos. Precisa de 41 para aumentar o número de deputados. Precisa de 41, a margem pequena. Por isso o atropelo. Por isso o atropelo. Nós podemos virar esse jogo. A margem está apertada, é voto a voto aqui. É voto a voto. E aí, como é que vai dizer que não vai aumentar aqui, ó? Efeito cascata do aumento de vaga de deputado na Câmara pode elevar gastos em 840 milhões de reais. Sabe por quê? Porque o que a gente decidir aqui poderá ser replicado para as Assembleias Legislativas. Por que não? É um precedente perigoso. Daqui a pouco nós estamos chegando a 600 deputados, a 1.000 deputados. Agora, vocês já perguntaram, senhoras senadoras e senhores senadores, o que é que os seus eleitores pensam sobre isso? O que é que eles estão querendo? Querem que o Senado aumente essa insanidade que vem da Câmara dos Deputados? Aumentar mais 18 parlamentares? Eles não querem isso. Está aí o resultado de pesquisas de opinião, como da Folha de São Paulo. 76% dos brasileiros dizem não a isso. E nós vamos atropelar a opinião dessas pessoas que estão sofrendo no Brasil todo tipo de aumento. Outro, Congresso em Foco. Congresso em Foco. Congresso deve elevar o teto de emenda se aumentar o número de deputados. Isso é questão de tempo. Quer que eu diga com relação à quantidade de deputados federais no mundo? No Reino Unido, olha aqui, olha esses dados aqui interessantes. Paraguai tem 80 deputados, Brasil 513. Uruguai, 99 deputados. Brasil, 513, estão querendo aumentar. Fala a população, agora, senador. Não tem população. Meu amigo, não tem nem cadeira, senador Marcelo Castro. Onde é que tu vai botar esses 18 deputados federais? Não tem nem cadeira para os que tem hoje. Não tem gabinete, não tem apartamento funcional. Isso que nós estamos fazendo aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, é uma irresponsabilidade com o cidadão brasileiro. A gente deve satisfação a ele. O fosso do Nordeste não é por isso, não. Não é por falta de representação, não. É outro. E a gente sabe muito bem qual é. Agora, a gente está abrindo um fosso aqui, senador, meu querido irmão Nelsinho Trade, nós estamos abrindo um fosso. Um fosso do que o povo brasileiro quer, que é menos deputados. Por isso que a emenda do senador Marcos Rogério, vou votar não nessa. E temos que votar não. Porque é mudar a regra do jogo na hora do jogo para aumentar o número de deputados. Agora, a emenda do senador Marcos Rogério faz, sabe o quê? Joga isso para depois. Aí vocês vão ouvir o que é que o povo de vocês quer. E isso é importante jogar para os próximos censos, já que o último censo estava na pandemia. Então vamos ter paciência, serenidade, calma nesse momento. Você, senador Magno Malta, você tem dúvida que o presidente Lula está com a caneta na mão para sancionar isso aqui, se o Senado aprovar? Está com a canetinha na mão para aprovar isso, porque não tem responsabilidade fiscal nenhuma. Zero. O momento da gente aqui, nessa decisão histórica... Me concede uma parte, senador. Claro, eu gostaria só de ter o tempo depois para concluir. Vossa Excelência, falta 2 minutos para concluir. Eu vou segurar esses 2 minutos e vou passar a parte ao senador Magno Malta, que assim já faz as suas vezes da fala. Por favor. Senador Girão, eu também voto contra, tenho as minhas convicções. Voto contra por razões muito simples. As pessoas que estão no Brasil e que elas são pagadoras lá na ponta
da decadência econômica do Brasil. Este momento em que o país vive com a economia desorganizada, depauperada, e nós sabemos, um país que tem o maior juro do planeta, um país onde a gastança, a arrecadação é grande, onde imposto sobre imposto e um governo irresponsável, perdulário, que gasta mais do que arrecada. Então o povo do Brasil mais simples, tão citados aqui, que vai na feira, que vai no supermercado comprar, o que se comprava com R$100 há 2 anos atrás, hoje você não compra com R$500. Esse povo que vai fazer compra, eles não querem saber de história de BGE, não. Não querem saber de... Se o povo quer saber, é se alguma coisa, o povo está agoniado. Aí você conversa fiada de que não vai aumentar a despesa, pelo amor de Deus. Como você aumenta o número de deputados, não vai aumentar a despesa. A emenda do senador Alessandro, por exemplo, a emenda dele aumenta o número de deputados, mas não pode aumentar os gastos. Mamãe me acorde, conversa para boi dormir. Isso. Aquilo que for votado aqui, eu garanto aos senhores que a Câmara vai modificar. Não há qualquer tipo de respeito ou entendimento, não é nem desrespeito. O entendimento da Câmara é para aumentar. E nesse momento ela dizer, é conveniente. Uma hora fala mal do Supremo. Quando o Supremo faz, diz que o Supremo acertou. Se o Supremo acertar, não faz mais do que obrigação. Isso. O Supremo vive errando. Enterraram a Constituição. O Supremo adentrou e humilhou essas duas casas. Agora, tem estados que têm o mais baixo EDH do Brasil, que tem políticos influentes com 10 mandatos. Agora, falar do povo na ponta, o povo quer saber de zorra, de aumento, o povo quer saber quando vai baixar o juro, o povo quer saber quando vai aumentar o salário mínimo, quanto ele vai ter condição de comprar café, ele vai ter condição de comprar arroz. Não, mas tudo acabou. Um pé de galinha hoje, 1 quilo. Você não compra ele mais, quem ganha o salário mínimo não tem condição. Chegou a mais de R$20. Então o povo quer saber, é do poder de compra dele. No Brasil, o pobre já é miserável nesse governo. E a classe média já é pobre hoje. O povo quer saber de aumento de político. Isso dá náusea no povo. Isso faz o povo odiar e ter vontade de vomitar. A razão pela qual eu voto contra é porque senão eu vou vomitar no microfone. Vou vomitar, porque eu não posso ouvir tanta hipocrisia de que isso não vai aumentar. A carga quem paga é o burro que está lá na ponta. O cidadão quer ser defendido aqui. Ele quer lá saber de BGE, ele quer lá saber de acordo de Câmara, de Hugo Mota, nós temos um acordo é um caramba, porra. Então eu voto contra e essas razões pelas quais aqui eu coloquei. Eu peço, senhor presidente, que o discurso na íntegra do senador Magno Malta seja incorporado ao meu aqui, concordo plenamente e senador sequenciando... Girão, por obséquio. Só para Vossa Excelência concluir seu Perfeito, raciocínio, claro. tá lá os 2 minutos. E só para sequenciar, a Argentina, 257 deputados. E lá tem cadeira, viu? Para todo mundo. Eu tive lá. Bolívia, 130. Chile, 120. Equador, 137. Colômbia, 188. O Canadá possui 308. Os Estados Unidos, com a população muito maior, com o PIB lá em cima. Sabe quantos tem, senador Ciro Nogueira? 435 representantes na Câmara Federal. E o Brasil tem 513, vocês querem levar para 531. Não podemos aceitar isso. Absolutamente. Então, senhor presidente, para cumprir o tempo, com todo respeito a quem pensa diferente, você acha que o Supremo, quando deu essa oportunidade do Congresso, ele queria aumentar? Você acha que ele vai aumentar se a gente votar contra isso? Vamos votar contra. Ele não vai aumentar. Ele vai redistribuir, porque era isso que estava combinado, preconizado. Então, eu respeito que nós temos 513 deputados federais hoje no Brasil.
A eficácia é questionável. A população tem a eficácia questionando e é legítimo da democracia. 1 minuto, se eu me permitir, para concluir. Me dá uma parte de 20 segundos. Só Claro, para dar, senador Cleitinho, só para com dar muita uma honra. reflexão para a população brasileira. Como não criminalizar a política? Acabou de sair uma matéria agora, presidente, que a deputada Érica Hilton reembolsou 27 mil para poder consertar o nariz. A democracia custa cara, viu, gente? E quem paga o preço é o povo. Quem paga essa democracia cara é a população brasileira, infelizmente. Era só para deixar essa reflexão para o povo brasileiro. Senador Eduardo Girão, só para concluir, por obséquio. Para concluir, hoje é uma noite que a gente vai perceber aqui, respeitando o posicionamento de cada senador, está nas nossas mãos. Não adianta transferir, está nas nossas mãos. Quem é que defende o dinheiro do contribuinte? Quem é que defende o dinheiro do contribuinte? É agora, é a hora da verdade. O recurso do orçamento, não, mas vai ficar para o orçamento do ano que vem. O orçamento vem de onde? O orçamento vem de você, brasileira, brasileiro. Você com seus impostos, que ralam. Você que é mais deputado federal? Claro que não. Já demonstramos aqui com pesquisa de opinião. Então vamos ao encontro da população, pelo menos nessa questão, porque a gravidade da nossa economia pede essa sabedoria, senhor presidente. Nos 50 segundos que me faltam, 18 parlamentares a mais com efeito cascata no Brasil, vai melhorar a eficácia da Câmara dos Deputados? É isso? Fica a reflexão para cada um que aqui está nesse plenário e que vai colocar a sua digital, que vai repercutir por muitas décadas. E o tempo, como eu comecei o discurso, que eu aprendi desde pequeno, o tempo é o senhor da razão. Vamos ver o que é que isso significa. Tomara que o Senado não passe mais esse vexame. Obrigado. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque cabe duas coisas. Ontem eu teve aquele escândalo da Érica Hilton, né, que está pagando um cabeleireiro para ter aquele cabelo, está em Paris, e vem mais um hoje, o Cleitinho falou. Quer dizer, ela fez plástica no nariz, gastou 27 mil, pediu reembolso no Congresso. E o Congresso vai ter que devolver para ela. Ela tem plano de saúde vitalício. Então ela não paga mais nada. Não paga nada, está bom, está curado, seu nariz está como você devia. Que vergonha, hein? Mas tudo bem. E aí, olha só o resultado disso tudo. O substitutivo que eu falei que foi apresentado pelo Carlos Portinho, ele não é só do Carlos Portinho, é do Carlos Portinho e do Marco Rogério, tá? Aí o outro se referiu ao Marco Rogério. Os dois fizeram esse substitutivo, que vai trocar e vai ter que ir para a Câmara para votação. O que eu boto aqui? Votaram sim, o senhor vai ler lá. Votaram sim 41, não 33. Tá. E aí você aprovado o projeto. Aprovado o projeto com a emenda número 1 na forma da subemenda, a emenda número 2 e a emenda número 4 com a subemenda. 41 votos sim. 33 votos não. O que o senhor quer devolver à presidência? Vou devolver a presidência ao senador Davi Alcolumbre para dar sequência na sessão. Aí entra extra pauta, o fim do IOF. Quer dizer, já estamos uma coisa. Substitutivo. Concedo a palavra ao senador Eduardo deputado. Gomes. Senhor presidente. Está sem som. É lá. Já tem. Senhor presidente, apenas para colaborar com o bom encaminhamento da sessão, tendo em vista a importância da matéria, solicito a inversão de pauta para que votemos o PDL da Câmara, já que vários senadores querem exercer o direito do voto ainda presencial. Exatamente. Eu vou... Senador Ciro Nogueira. No mesmo sentido do senador Eduardo Gomes, presidente, pedindo a inversão de pauta. Eu peço a compreensão do senador Everton. No mesmo sentido do senador Eduardo Gomes e do Ciro Nogueira, eu também peço a inversão de pauta e que a minha seja mantida logo em seguida. Muito obrigado. Em seguida, o item extra-pauta. Depois do item extra-pauta. Informa ao plenário do Senado Federal da inclusão de um item extra-pauta que trata do projeto de decreto legislativo número 214 de 2025,
de autoria do deputado Zucco, que susta os decretos números 12.466, de 22 de maio de 2025, 12.467, de 23 de maio de 2025, 12.499, de 11 de junho de 2025, com o restabelecimento da redação do decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Foi apresentado o requerimento de urgência assinado pelos líderes partidários de número 491, que solicita urgência da matéria. Em votação, requerimento. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Exaucir Lucas para proferir o parecer de plenário. O PDL 214 de 2025 susta os decretos... Presidente, 12.466, de 22 de maio de 2025. Senhor gentileza, presidente, Vossa Excelência colocou sobre apreciação a matéria extra pauta. Se entraria ou não na pauta. Só registrar o nosso voto contrário. Tá? Registrarei o voto... Senador Wagner. Registrarei os votos contrários do senador Jacques Wagner e do senador Randolfo Rodrigues. Obrigado. Votos contrários à inclusão extra-pauta da matéria. Com a palavra o senador Exaucir Lucas. O PDL 214 de 2025 susta os decretos de número 12.466, de 22 de maio de 2025, 12.467, de 23 de maio de 2025 e 12.499, de 11 de junho de 2025, com restabelecimento da redação do decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Análise. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade sustar os efeitos do decreto 12.499, de 11 de junho de 2025, que alterou de forma significativa o regime de imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a título ou valores mobiliários, IOF, disciplinado pelo decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Visa ainda ratificar a sustentação do decreto 12.466, de 22 de maio de 2025, o número 12.467, de 23 de maio de 2025, que haviam promovido alterações similares. Após a ampla e imediata reação negativa da sociedade civil, o setor produtivo e do mercado financeiro, a edição do decreto 12.466 de 2000 e o 12.467, reação essa que motivou a apresentação do presente PDL. O Poder Executivo decidiu revogá-los, editando o decreto 12.499 de 2025. Contudo, essa nova norma reintroduz, com alterações formais, o mesmo conjunto de medidas, representando na prática um substancial aumento da carga tributária sob o disfarce de ajustes técnicos. Trata-se de uma reedição normativa que, longe de sanar os vícios identificados, os aprofunda ao reforçar a percepção de improviso, a ausência de fundamentação técnica e desrespeito ao devido processo legal, agravando o cenário de insegurança jurídica. Embora o novo decreto revogue os anteriores, permanece o aumento da alíquota IOF sobre operações de crédito de pessoas jurídicas, afetando especialmente micro e pequenas empresas, sobre operações de câmbio, sobre atividades seguradoras e entidade de previdência complementar e sobre aquisições primárias de cotas do fundos de investimento em direito creditórios. Essa mudança desvirtua a função extrafiscal do IOF, que, por sua natureza constitucional, deve ser utilizado com finalidade regulatória e não como instrumento de arrecadação ordinária. A utilização do IOF como objetivo arrecadatório, sem a devida discussão legislativa, fere os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva, do não confisco e da segurança jurídica, comprometendo a previsibilidade e a estabilidade do ambiente econômico e tributário. O aumento do IOF sobre as operações de crédito eleva sensivelmente o custo do capital para as empresas, especialmente as de menor porte, afetando também consumidores que dependem de crédito pessoal e imobiliário. Os efeitos recaem diretamente sobre o consumo, a inadimplência e o nível da atividade econômica. Ainda mais grave, o aumento das alíquotas sobre remessas ao exterior impacta desproporcionalmente trabalhadores de baixa renda e imigrantes que utilizam esse tipo de operação. Além disso, as medidas afrontam compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o cronograma de redução do IOF sobre operações de câmbio, exigido no processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Ao consolidar essas alterações por meio do Decreto 12.499 de 2025, o Poder Executivo não apenas manteve o conteúdo material dos decretos revogados,
como reiterou práticas incompatíveis com o ordenamento jurídico constitucional e com o interesse público. Diante desse quadro de ilegalidade, impõe-se ao Congresso Nacional, no exercício da competência que lhes atribui o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, sustar os efeitos do decreto 12.499/2025, bem como dos decretos 12.466 e o 12.467/2025, em defesa da legalidade, da segurança jurídica, da competitividade econômica e da proteção dos contribuintes. O voto, ante o exposto, voto é pela aprovação do PDL 2014 de 2025. Esse é o voto, presidente. Conceda a palavra para discutir a matéria, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu estava dando uma entrevista ali sobre o aumento do número de deputados que por um voto passou nessa casa e não votei contra a urgência. Coerência é uma coisa fundamental na política. Fundamental. Eu vejo o governo Lula aqui reclamando. Ah, mas isso aqui não é um acordo que está sendo obedecido, isso aqui é uma votação virtual, não é para ser assodado, mas nós tivemos uma votação assodada aqui para aumentar o número de deputados e o governo Lula concordou. Primeiro ponto, eu quero registrar o meu voto contrário, por favor, à urgência dessa matéria, mas já que está na pauta, eu quero fazer coro aqui com o senador Ciro Nogueira. Esse governo não faz o mínimo dever de casa. E vem aumentar sim. Quem disse que não é aumento de imposto, é importante que saiba que o IOF é regulatório. Não é imposto arrecadatório. Está aqui o contador que sabe bem. E o governo está colocando claramente a intenção dele, que é arrecadar para cobrir as despesas. Ô, senador Exalci, quem está nos assistindo precisa ter informação correta. E eu quero lhe parabenizar por essa relatoria. Outro detalhe importante, que aí é matemática. O IOF vai ser passado para a população. Tu acha que o empresário, ele não vai repassar esse custo? De uma certa forma, isso vai cair na conta do mais pobre. Então, mesmo de forma arbitrária, no aspecto de se colocar um extra pauta, de votação remota, uma matéria que a gente tinha que ouvir outros colegas aqui que pensam diferente, inclusive de mim, mas eu defendo que eles estivessem aqui fazendo um debate profundo sobre essa matéria, mas eu não tenho como absolutamente votar, a não ser pelo provimento desse PDL, para que a gente possa aprovar isso, para tirar mais carga do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao líder senador Magno Malta. Governo tarado. Eles têm tara por imposto. Tem que taxar os mais ricos. Vive em jantares na casa de Wesley Batista. Ué, Wesley Batista é pobre? Tem que taxar os mais ricos. Vive de coluio com o pessoal da Odebrecht. Eles são pobres? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Isso vai parar lá no cara que nunca viu picanha, ouviu falar, mas nunca comeu. Vai parar no indivíduo, senador Ciro. Falou muito bem, não é contra indivíduos. Não estou falando aqui contra o líder Randolph, contra o líder Jacques Wagner, contra até o Lula. Mas esse governo se caracterizou pela tara. A tara de aumentar imposto. Governo tarado. Vossa Excelência é contador, senador Exalci. E foi a indicação mais certeira para relatar essa matéria. E ver o senador Davi Alcolumbre, presidente, hoje numa divergência com o senador Randolph, a gente está vendo o fim da ideologia de gênero. Porque Randolph tem uma ideologia, Davi tem outra, e os dois são do gênero humano.
Então, o que era ideologia de gênero, hoje se separou. Essa divergência não quer dizer que essa casa está afrontando o governo, muito pelo contrário. Essa casa, nesse momento, mesmo sentindo dores como eu estou, fiquei para votar, porque a casa está fazendo o seu papel, dentro do seu entendimento. Por isso, senhor presidente, nós precisamos de fato derrubar. Se a vida no Senado, o dia a dia do Senado e senadores, fosse pautada de fato no entendimento do seu papel na sociedade, papel constitucional, senador Cleitinho, senador Girão, certamente o país era outro, disse o líder Ciro Nogueira. A gente tem imposto de primeiro mundo, um imposto de primeiro mundo e vive num terceiro mundo. O imposto de primeiro mundo, ele agracia aqueles que mais têm. E o imposto de primeiro mundo leva para a desgraça aqueles que menos têm. Por isso quero parabenizar Vossa Excelência e voto com Vossa Excelência com todo louvor. Como último orador inscrito, o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, presidente Davi. Eu também não posso deixar de registrar aqui o voto a favor desse projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Zucco, porque essa mentalidade de aumentar impostos a todo momento, aumentar ou criar um imposto a cada 37 dias aqui nesse Brasil, senador Isalci, o povo de fato não aguenta mais. E também o povo não aguenta mais a incompetência e a sequência de mentiras que o atual ministro está fazendo, Fernando Haddad, produz. Querendo sempre, por mais que nós saibamos que a culpa é dele, ele bota em quem ele quiser, ele parece que dorme e acorda pensando no governo Bolsonaro. E uma declaração dele recente dizendo que o IOF nesse governo Lula era menor do que no governo Bolsonaro. Mentira! O governo revogou o decreto do presidente Bolsonaro que previa progressivamente zerar o IOF até 2029. Um presidente Bolsonaro que, pela primeira vez na história desse país, faz uma transição de um governo para o outro, deixando superávit de 54 bilhões no orçamento, com as contas completamente ajustadas. E vem o ministro Fernando Tachad insistir em dizer que o governo Bolsonaro deixou as contas bagunçadas. Mentira! Tanto é mentira que a gente pode medir pela taxa de juros nesse país. A menor taxa de juros que o Banco Central implementou no século foi no governo do presidente Bolsonaro, 2% em agosto de 2020. E não à toa a taxa de juros agora chega a 15%. Senador Carlos Viana, não tem empreendedor que aguente, que suporte tomar algum financiamento hoje para investir em alguma atividade, que isso sim é que move a economia, é isso sim que gera os empregos. E o que esse governo faz com frequência é espantar esses investimentos. E ele cerca de todos os lados, porque ele quer taxar quem quer gerar emprego, ele quer taxar quem quer investir em um novo empreendimento que vai trazer uma série de benefícios, como, por exemplo, proporcionar que pessoas possam deixar de precisar do Bolsa Família, e ele cerca de todos os lados, porque ele também taxa, aumenta os impostos sobre quem também está investindo em bolsas de valores, e agora cercando aqueles que eles chamam de super ricos, como se eles fossem os grandes vilões da economia. São essas pessoas que geram os empregos. Ou qualquer país do mundo que pretendeu taxar grandes fortunas ou que pretendeu fazer como esse governo quer, de ampliar a tributação sobre as pessoas que geram emprego nesse país, a consequência é clara, óbvia, e a história deu para mostrar. Eles tiram o seu dinheiro do Brasil. E é o que já está acontecendo. Olha o fluxo de pessoas que saem do Brasil agora para ir morar nos Estados Unidos, tiram o seu dinheiro aqui, mudam o seu domicílio fiscal para outros países, como para o Uruguai, para o Paraguai. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil. Portanto, em boa hora, vem esse projeto de decreto legislativo para impedir mais essa insanidade, para botar um freio nesse governo, para riscar uma linha de giz no chão para falar daqui não passa mais, aqui nós não aceitamos mais, porque tem que cortar despesa, não tem como fazer mágica.
Não tem como tentar enganar a economia ou tentar enganar os brasileiros, dizendo que está fazendo uma coisa que é boa para o país, que está reduzindo impostos, que o governo Lula está fazendo a bondade de reduzir, de aumentar a faixa de isenção de quem recebe imposto de renda até R$5.000, porque isso tem que sair de algum lugar. E não pode sair do aumento de arrecadação, tributando ainda mais o já tão sofrido povo brasileiro que não aguenta mais pagar impostos. Não dá mais para o governo Lula continuar olhando para o cidadão e enxergar um cifrão. Portanto, presidente, o voto é favorável ao projeto para impedir o aumento de IOF no Brasil. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Jacques Wagner. Não, presidente, eu já coloquei a minha posição e eu não vou submeter o plenário, que, apesar de ser virtual, não tem muita gente, a uma votação nominal. Não sei se o líder no Congresso concorda. Eu só quero registrar meu voto, como eu diria que é o voto de todos aqueles que estão acompanhando o governo do presidente Lula, contrário ao PDL, em defesa do decreto emitido pelo presidente Lula, e eu insisto que é o segundo decreto. O primeiro, que eu diria que era mais duro, se quiser chamar assim, e nós trocamos, fizemos o mais suave. Mas os fatos ocorreram, é melhor a gente deixar esfriar a temperatura para depois raciocinar nas coisas como um todo. A vida não para aqui hoje, a vida segue. E nós temos ainda muita coisa para votar de interesse do país e de interesse do governo. Consulto Sua Excelência, o líder, senador Randolfo Rodrigues, se deseja fazer uma manifestação. Presidente, a soberania desse palácio, desse plenário, em nome do governo, é do líder Jacques Wagner, não minha. O meu lugar é no plenário do Congresso. Então, quem sou eu para encaminhar diferente? Eu só vou pedir para fazer o registro dos votos, e eu queria pedir que os colegas que pudessem, sem a verificação nominal, mas os colegas que pudessem, que estão no sistema remoto ou que estiverem aqui, fizessem o registro do voto, fizessem também o registro do voto contrário. Então, que Vossa Excelência fizesse aí. Mas eu repito, eu tenho um encaminhamento diferente, mas a soberania deste plenário aqui, para falar em nome do governo, não é minha. A soberania desse plenário para falar em nome do governo pertence ao líder Jacques Wagner. Eu me recolho quando estivermos em sessão do Congresso. Eu vejo aqui no modo virtual que há o senador Paulo Paim para registrar o seu voto contrário e o senador Rogério Carvalho. Eu vou fazer os registros de Vossas Excelências, mas eu vou entender, assim como o senador Randolfo Rodrigues também, que nós vamos fazer um acordo, ou fizemos um acordo de procedimento, e foi acatado pelas lideranças partidárias e pelos senadores a nossa sugestão de votação simbólica com os registros daqueles que estão votando contrário. Presidente, só para comunicar a Vossa Excelência que alguns colegas da bancada do PT não estão conseguindo entrar pelo sistema. Então, sei que o líder Rogério pode fazer essa comunicação, mas como estou aqui no plenário... Eu registro o voto contrário de todos os senadores do Partido dos Trabalhadores. Da bancada do Partido dos Trabalhadores, perfeito. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Líder Rogério Carvalho, Vossa Excelência estendeu a mão, deseja fazer uma manifestação? Sim, presidente. Quero declarar o meu voto contra e orientar a bancada. O voto contra é o voto simbólico, na votação simbólica. De qualquer forma, fica registrado o voto de toda a bancada. Perfeitamente. Obrigado. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado pelo senador Exalci Lucas. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, com os votos contrários da bancada do PT e também do líder Everton. A matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. É isso aí, como eu falei, foi completo, foi perfeito, foi muito bom, foi muito interessante o que foi feito, tá?
Pegaram o projeto, resolveram, acabou, não tem mais aumento de IOF. Ah, não, mas é só para o patrão pagar. Você acha que o banco que vai fazer o financiamento, onde vai entrar teu IOF, ele não vai repassar para você? Claro que ele vai repassar. O banco do seu cartão de crédito, todo cartão de crédito tem IOF, não vai passar para você? Claro que ele vai passar. Então, ele vai pagar, vou pagar meu cliente IOF, ainda mais que aumentou. Ninguém acredita nisso. Gente, eu vou encerrar, certo? Depois a gente volta no final do vinheta de encerramento, tem um link, tem um código QR, você entrar lá, vai para uma plataforma que estão todos os nossos canais, segue a gente onde você puder, ninguém sabe do futuro, apesar de que hoje já estava definido, estava 7-1, aí o Fachin votou a favor de ser contra a censura. Um votozinho que eu acho que ele está fugindo da Magnífica, que está para vir. Amanhã vocês têm a notícia da Magnífica, tá? Eu vou trazer para vocês a notícia da Magnífica aqui. Eu devo fazer 3 programas amanhã, ou 2, um de tarde, a votação que eliminou que eliminou a nova votação, a reeleição, a votação que tirou a reeleição. Porque aqui é jornalismo povão, meu amigo. Sem frescura, sem telepronto, tudo no improviso, mas sempre pautando a verdade. Como vocês viram, está de ponta a ponta aí. Gente, obrigado. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. Tchau, tchau, tchau.